Bom, agora nós vamos falar sobre Creed 2. Fighting for. Round after round, you learn more about yourself. And when I stepped in that ring, it wasn't all about me. Que trouxe a volta de Michael B. Jordan como Adonis Creed, mas infelizmente não tivemos a volta do Ryan Coogler como diretor do filme, que ele estava preocupado na época com Pantera Negra. Exatamente. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas o diretor também não deixou a desejar, né? Ah, com Porque certeza. ficou Que sensacional o jogo de câmera, Sim, tudo, ficou muito bom também. sim, muito bom. Então vamos lá, começa do começo. A gente já começa com uma luta, né? Como a gente comentou nos filmes anteriores do Rock, sempre no comecinho do filme era a luta do filme anterior. Exato. Então a gente começa sobre a luta do Adonis e aí começa aquela lição de moral de pai e filho, né? Que ele queria pedir a Bianca em casamento e tudo mais. O Rock ficou feliz, perguntou se estava pronto e tudo mais. Aí teve a luta lá bonito, ele vai pedir ela em casamento. Achei bem interessante porque ele tava todo nervosão. Aí eu comecei a ver, tipo, ele é um grande lutador, mas ele é humano, ele tem os defeitos dele. Ele era mó nervosão pra certas coisas, pra romantismo. Então, Sim. aí ele faz uma declaração de amor, só que a Bianca está sem... O aparelho auditivo. Coitado. Não escuta nada que ele Coitado fala. dele, fica um dó. Declaração não é aquela... O que você falou mesmo? É. Tipo, O cara quebra o cara finalmente consegue falar o que ele tem que falar. passa por cima da vergonha, da timidez e nervosismo. Assim. E eu acho bacana nesse filme que a gente vê claramente essa questão que o Rock tem problemas com o filho dele, né? Sim. E ele deixa isso claro já no filme anterior também, que o filho tá longe, ele não tem contato mais com o moleque e tal, que agora já é um homem, né? Sim. Enfim. E o Adonis não tem o pai. E o Rock não tem o carinho do filho. Então, meio que fica essa relação de pai e filho entre os dois. Por mais que ele chame o Rock de tio, né, nos filmes, ainda assim, ele meio que tem no Rock uma figura paterna. Sim. Porque em praticamente todas as decisões dele, a partir de então, ele pede o aconselhamento do Rock, né? Sim. Em tudo. Sobre as lutas, Sobre tudo as mais. lutas, Você tudo. tem aquela conversa de pai e filho. Sim. Bem E interessante aí que eles fizeram. nós temos essa revanche que ele teve aí contra o atual Sim. campeão, anos depois também, que aconteceu essa luta. De 3 anos, digamos, de 3 filme, a pelo 4, menos. né? 3 a 4 anos, acho que foi isso. Exatamente. E aí ele lutando novamente contra o campeão e dessa vez ele vence a luta, né? Tá ali, todo mundo feliz e tal. Ele pede Bianca em casamento. Ela aceita. E aí acontece uma bombinha. Eles não Pequeno sabiam. problema chamado Ivan Drago. ele volta. Victor Drago, son of Ivan Drago, who infamously killed Apollo Creed, appeared today to issue a challenge to Adonis Creed. E Ele ainda volta, meus amigos, com um filho. Com um filho. desse tamanho, O cara é moleque. grande, o cara é grande, o cara é muito grande. Eu achei bem interessante quando a gente tava comentando sobre o filme que aparece o Ivan Drago, parece que é o 4, né? Sim, o 4. Que ele era bem robótico, o filho é a mesma coisa. Ele tem uns treininhos aqui igual o Rock, tipo... Só que eu vejo uma pequena diferença aí que eu tinha comentado no 4. O quanto a gente não tem esse lado explorado da história do adversário do Rock, no caso, na história do adversário, na história do Ivan Drago, a gente tem um pouco explorado, sim, da história do Victor. Sim, Victor Drago, Victor o Drago, filho. o filho. Os exatamente. problemas que o Sim. menino tem, por que Sim. ele é revoltado daquele Exatamente. jeito, por que ele é puro ódio. E a gente vai começar a entender o porquê no decorrer do filme. Sim. E tanto que nesse filme também, o próprio Victor Drago, ele começa a provocar o Adonis Sim. pra luta. Ele já sabia... Chama o cara pro play, né? Exatamente, porque tipo, cara, o que fizeram Ele com o quer uma Rock no revanche, 4... ele quer uma revanche. Exatamente, ele Ele começa a quer vingar pirraçar. o pai dele, ele quer vingar o Tipo, pai. o cara mexeu com o Creed psicológico. vs Drago, mesma história do 4. É como eu disse, o Rock é um lutador e Creed nascido pra lutar é o mesmo
espírito do filme Sim. ali, aquela coisa, mesma história, né? Sim. Vamos dizer assim, é uma sequência de um para outro. Sim. Praticamente o mesmo roteiro, só que mais inovado, vamos dizer assim, remasterizado. Exatamente. E o Rock 4 com o Creed 2, nós temos basicamente um roteiro muito parecido da história, Parecido. só que com uma roupagem totalmente nova. Não tem nem Sim. como falar que é tipo Star Wars Episódio 4 e Star Wars Episódio 7. Que todo mundo Nossa. fala, um é cópia do outro. Não, é uma roupagem nova. Sim. É totalmente diferente. Não! Então a gente tem essa mesma referência aí em Exatamente. Creed também. Tanto que eu pude ver o Rock no Creed 2, eu falei, gente, não é possível que eu tô vendo isso. Aí a gente vê o Adonis com aquela marra toda do Apollo. Aquela mesma sim. coisa, aquele nervosismo. Ele queria lutar, ele queria partir pra cima. O cara começa a provocar ele começa a cair na pilha dele, né? Sim, ele vai falar com o Rock, achando que ele ia entender o lado do Adonis, mas ele falou assim, não, você tem que se acalmar, não é assim. E aí a gente vê uma questão mal resolvida, que não tinha sido tocada nesse assunto até então, que foi da questão do Rock não ter jogado a toalha. Que ele ainda se sente culpado por não ter jogado a toalha naquela luta do Apollo contra o Ivan Drago. Sim. Se ele tivesse jogado a toalha, talvez o Apollo estivesse vivo, né? Sim, com certeza. E ele fala isso pro Adonis, que ele não quer que isso aconteça novamente. Foi uma brincadeira foi brincado com os sentimentos dos dois, Sim, né? E a mídia cai matando, né? Com Creed certeza. versus Drago novamente. E quantos anos aconteceu essa luta entre Balboa, depois e o Ivan, e antes disso o Apollo e o Drago acabou morrendo durante a luta e tudo mais. Sim. E agora, tantos anos depois, a gente vê novamente isso acontecendo. Sim. Então é sensacional. Foi genial essa jogada que eles fizeram. Claro, com certeza. Os filhos de ambos se encarando. Se encarando, cara, foi coisa muito demais. Aí o Victor vai lá e dá uma pirracinha, o Adonis parte pra cima antes da hora. Já começa a brigar ali só falando com o público ali, já começa a se encarar. Sim, com certeza. Só que eu acho legal essa questão também, que o Adonis, ele não se vitimiza. Sim. A questão dele ter crescido em reformatório e tudo mais. Ele fala, você não sabe da minha vida. Mas você não vê ele falando, eu cresci em orfanato e não sei o que lá. Não, você não vê ele se vitimizando. Não. Você vê ele só falando, você não sabe sobre a minha vida, então não fala. Exatamente. Né? E é bem interessante que, tipo, a gente vê um pouco do o Rock onde a mulher dele está em coma, lembra? Sim. E mexeu com ele. E justamente nesse filme, o que acontece? Ele vai ser pai. Ele vai ser pai. Então aí a preocupação... Nem sabia, coitado. Descobriu que a mãe Foi falou, a opa, parte mais engraçada. tipo, você tá louca? Eles olhando assim, Maluca, tipo... tá doido, né? Aí depois eu falo assim, e aí, o que deu? O que deu? Deu azul, Dois o que? risquinhos. Azul. Deu 2 risquinhos. Tipo, tava grávida. É gente como a gente. Eles são gente como a gente, tem como. Porque eu me vi até brincando, tipo, o que deu? Peraí. Tentando procurar as coisas, eu não entendi, peraí. Exatamente. Foi bem interessante. Então ele teve duas preocupações. De socar a cara do Victor Drago, a preocupação A dele. preocupação dele era detonar o cara. E a gravidez, porque eles estavam com medo da filha deles vir com o mesmo problema que a Isso, como Bianca. eu disse sobre o Creed 1, Sim. a gente ia ver esse problema auditivo dela Se agravar. já se agravando um pouco no segundo. Sim. E ela com medo da criança nascer com o mesmo problema, né? Exatamente. E nós temos também a questão do Ivan Drago indo lá no restaurante do Balboa. Né? Quando eles começam a anunciar a luta, que o Drago tá chamando o Creed pra luta, Sim. na televisão, o Rock ainda não tinha visto na TV. Então, antes de tudo isso acontecer, o Ivan Drago foi lá e contou pra ele, tipo, você sabe o que aconteceu comigo? Aí a gente começa a ver o Ivan Drago falando, né? Porque no quarto filme ele praticamente não falava nada. E ele falava, tipo, eu perdi família, aliás, eu perdi minha esposa, eu perdi um país. Ele fala que, tipo, o país dele rejeitou ele depois da derrota dele. Exatamente. E a gente vê o treinamento também depois dos dois, novamente
Rússia, Estados Unidos, né? Essa Exatamente. coisa, um treinamento diferente do outro. E o russo, né? O Ivan Drago, tipo, 3 vezes maior que o Adoninho, né? Que o Apolinho. E nesse momento o Adonis cai na pilha, quer lutar, e o Rock sai de campo, né? Não quer, fala que não vai apoiar a decisão dele, porque ele não quer ver a mesma coisa que aconteceu com o Apollo acontecendo com ele, né? Começa o treinamento, né? E a gente vê ali a diferença dos treinos também. Com certeza. O Apollo com um treininho mais leve, o Drago com um treino Rapaz 3 vezes do céu. mais Eles power, pegam né? peso por trás, eles trabalham meio pegando peso, já usavam isso. O negócio já é usava a monstruoso. força do menino. Então, e todo esse clímax, né, do Victor sendo apresentado, eu achei muito legal isso sendo explorado no filme, mais do que explorou no 4, o lado do adversário. E ele com um problema com a mãe, né, que a mãe abandonou aparece, ele, né? abandonou o filho, abandonou o marido, né? Sim. E ele foi criado pelo pai. E ele quer revanche, né? Nessa primeira luta, então, Sim. o Adonis acaba perdendo. Fica todo ferrado, com costela quebrada, Nossa. tudo danado. Aí deu dó, hein, gente. A parte do hospital também. Nossa, todo ferrado, Que cara. o Rock chega lá pra conversar. Nossa, aquela conversa. Aquelas palavras que o Adonis falava pro Rock era de partir o coração. Exatamente. Aí eu achei interessante você falando sobre a família do Ivan Drago. Tipo, eles estão lá falando sobre a luta, eles estão sentados na mesa e quem chega? A mãe dele. Ela só fala assim. Eu falei, Vote, Eu agora olhei e falei, o clima ficou nossa. pesadão. Ela falou assim, oi Victor, ele, cabeça baixa, meio nervoso, ele levanta e sai. levanta e sai. Cheguei, Então você vê que o cara tem um trauma familiar ali. gigantesco. Novamente essa questão psicológica Exatamente. sendo muito trabalhada no filme. Então, A luta nunca é o foco, nunca é o principal, é sempre a trama do personagem. Isso que eu acho a legal. vida do Não é só um filme personagem. de boxe, Não, não é só um filme de boxe, é uma história de vida, sim, de superação, de Sim, lições que a gente tira sobre o exatamente. filme. exatamente. Sobre todos os filmes, tirando o Rock Sim. É interessante. Os outros tudo ok. É verdade. Mas o que eu achei interessante é como a gente comentou sobre passar por nervosismo, o Adonis se declarando e pedindo a Bianca em casamento. Aí veio a gravidez lá que O filho depois o nascendo. filho com problema, que o filho também tem problema auditivo. Sim. Aí vem o psicológico dele abalado por causa das provocações do Victor Drago. Então tem muita mensagem ali que você pega desde o começo, vai até o fim e você sai da sala do cinema pensando. Na vida em geral, velho, que você tem que fazer, as decisões, o que te deixam fazer na mente, né? Porque não tem como. No Rock 4 o cara falou da mulher do Rock, mexeu com o cara totalmente. Ali o cara só falou... No 4 não, No 4 não. no 3 foi No 3, isso. perdão. Então, aí que tá ali um filho tentando vingar a morte do pai. Levando mais dizer pro lado isso. pessoal. Só que aí ele perde a luta e ele perde totalmente o foco. Sim. E aí volta novamente aquela questão do porquê eu estou lutando. E no final do filme, quando ele finalmente entende, ele vai no túmulo do pai dele e fala: eu entendi o motivo da minha luta. Foi por mim, não foi por você. Então, assim, isso que depois motiva ele Sim. finalmente entender. Outra coisa muito interessante, vejam a letra das músicas desse filme. Bate em cima, cara, bate em ciminha Sim. do que tá da história. Não é só uma música jogada pra dar aquele clima no filme, aquela Sim. roupagem nova, Exatamente. que muda totalmente a questão o gênero musical. Sim. Muda, né? Sim. Totalmente do que eram os filmes do Rock para os filmes do Creed. E aí a gente vê a identidade Creed sendo colocada. Sim. O Rock sendo deixado mais de lado, Mais de lado. não está mais como um antagonista, vamos dizer assim, Exatamente. tão presente, ele já está mais Sim. câmera 2, sabe? Exatamente. E quem tá no centro realmente é o Adonis, é o Michael B. Jordan, entendeu? É um Creed mesmo, né? Porque, digamos, Você vê que a história agora tá finalmente formando no Creed. se formando nele, na história da Exatamente. família dele que ele tá montando. Porque eu acho que o Creed Isso 1, é legal. o pessoal ficou muito extasiado porque era a volta do rock, né? Muita nostalgia, né? Sim, pra quem Muita era nostalgia. Pra quem cresceu assistindo acompanhou rock. todos os filmes do Rock,
Então, acho que foi uma voltar e ver alegria a história imensa dos fãs, né? continuando Com é certeza. sensacional. Foi uma alegria, realmente. Então, assim, a história vai sucedendo, tudo mais, os acontecimentos, ele lidando com os próprios problemas, aprendendo a ser pai, Sim. voltando a focar na família dele, que ele tinha deixado de lado. Assim como o Rock fez lá em Rock 5, por exemplo, ele deixou a família pra lá e estava totalmente perdido. A mesma coisa o Adonis aconteceu com ele dessa vez. E Sim. a única coisa é que ele achou o foco. Então eu acho que isso é muito trabalhado na franquia Rock em si. Encontrar o porquê, o motivo de você estar lutando. E ele encontrou isso e foi o que motivou. Então, a partir desse momento, quando ele finalmente entende, quando depois de tudo que passa, o Rock, a criança nasce, tudo, o Rock volta a falar com o Adonis volta a falar com o Rock. Sim. O treinamento começa pra valer. E aí, finalmente, a luta acontece. Sim. Ele consegue vencer o Victor Drago Sim. depois de muito sufoco, né? Porque Com direito a musiquinha apanha clássica legal. ainda. E o legal desse filme é que você vê o amor do pai com o filho sendo ali demonstrado entre o Rock e o Adonis, Sim. mas também colocado do outro lado. Porque o que aconteceu? No 4, o Rock podia ter jogado a toalha, ele não jogou. Nesse, o Drago vai lá e joga a toalha porque ele viu que o filho dele ia acabar se machucando feio. Sim. Então, a partir do momento que ele desiste da luta do filho, porque foi ele que motivou o menino a lutar contra o Creed, a mãe tá lá assistindo a luta, pra ele foi assim, minha mãe tá vendo a luta e ele tem esse problema familiar. E simplesmente quando ele começa a perder, começa a apanhar, a mãe levanta e vai embora. Nisso, o Ivan Drago olha, o menino olha, perde a motivação, fica meio assim, tipo, caramba, de novo fui abandonado. Uma coisa assim, sabe? E isso reflete muito, né? Sim. Parece que como se o próprio Ivan Drago fosse entender agora o que realmente é ser um pai. Exatamente. Foi aí que ele começou a entender o que era o pai. Porque ele tratava o filho dele feito um carrasco. Sim. Tipo, você luta. E era muito assim. O que o Rock disse pro Adonis. Você cresceu de um jeito diferente dele. Não é que eu não acredito que você vai vencer. É que ele foi criado no ódio. Você não. Então, mais uma vez, essa questão da criação. Tudo isso. Mais. E vai mudando. E finalmente a gente consegue ver estabelecido o universo Creed. A gente já não vê mais só é um filme da franquia Rock. Não, agora a gente começa a ver é um Creed. O Michael B. Jordan solo. Exatamente, o Adonis Creed, digamos. E no final, a coisa mais linda do mundo, eu chorando praticamente, quando o Rock vai e se encontra com o filho dele. Nossa, cara. E vê o neto. Cena emocionante, gente, realmente. Aí, nossa, foi muito linda essa cena. Ele chorando lá, a hora que ele abraça o filho no final, eu chorei junto com ele. Porque foi lindo demais. Foi. E o mais legal, no final também, assim como em Rock Balboa, as cenas dos créditos, pós-créditos, foram o pessoal subindo a escadaria, no Creed 2 foi justamente essas montagens de fotos que teve do Ivan Drago, lá relembrando todos os filmes da saga Rock. Mas legal, principalmente relembrando o 4, que foi meio que o Creed 2 uma continuação do que aconteceu. Sim, muito inspirou também. Isso foi sensacional. Eu gostei pra caramba, então é isso aí, gente. Nota 10. Nota 10, com certeza. Mas fica aí todo esse sentimento nostálgico. Com certeza. Essa coisa incrível que é a franquia, né? Rock. E é isso, pessoal. Valeu por assistir. E se vocês ficarem chateados pelo fim do Rock, esse ano ainda nós vamos ter o novo Rambo, que Sylvester Stallone está gravando. Rambo 5, vamos ter o novo Rambo, então, gente, não fique tão triste. É verdade. Stallone estará de volta. O cinema brucutu está renascendo. Ainda vamos ter Exterminador do Futuro, então, gente... Schwarzenegger está de volta. É os filmes que eu mais gosto. O cinema dos anos 80 está voltando. Amém, gente. Obrigado. Valeu, galera. E se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e curta nossa página no Facebook. É isso aí. Valeu.